Bom dia, terceiro ano. Então, hoje a gente vai falar aqui de alguns aspectos da natureza, né? Alguns aspectos físicos do nosso planeta. E aí eu peço que vocês coloquem aí na página 43, os que ainda não têm o livro, que possam aí estar prestando muita atenção, até porque nossos exercícios vão ser derivados também dessa aula. Então, galera, página 43 aí fala da formação do relevo terrestre. E dentro da formação do relevo terrestre, nós temos os fatores endógenos e exógenos. O que são os fatores exógenos? São os fatores que vêm da atmosfera, que vêm do externo para moldar o relevo. E os fatores endógenos são os fatores relativos à dinâmica interna do nosso planeta. O que seriam os fatores endógenos? O caso mais emblemático é o tectonismo. O tectonismo ele faz com que o atrito entre as placas crie, por exemplo, desdobramentos modernos, que é aquelas grandes cadeias de montanhas que tem no continente americano, que tem no continente asiático, e aí tem o Himalaia, né, onde está o Monte Everest, que é considerado o ponto mais alto do planeta. Aqui são a Cordilheira dos Andes. Alguns aí já devem ter ouvido falar que La Paz, Bogotá, capital da Colômbia, deixa eu ver, Cusco no Peru, Quito no Equador, são cidades que são bem altas. Né? Isso aí diz respeito à localização, ao tipo de relevo presente nessas regiões, decorrentes aí dos dobramentos modernos, decorrente das atividades internas. E tudo isso está ligado também à teoria da deriva continental. Porque a deriva continental, os continentes vão se separando ou se juntando lentamente, as placas tectônicas deslizam sobre o magma e esse movimento ele cria atritos que são capazes de criar uma ou outra forma de relevo. E aí o próprio vulcanismo também, decorrente aí dessas atividades tectônicas, pode originar a cadeia de montanhas. Então na página 43, vocês vão marcar aí esse trecho aqui que fala da teoria tectônica de placas. Beleza, galera? E diz o seguinte: desde o século XVI, quando a maior parte das terras imersas foi descoberta e mapeada, acredita-se que os continentes não estiveram sempre na posição que se encontra atualmente. O pesquisador holandês Ortelius já afirmava, por volta de 1596, que os continentes como a Europa, a África e a América já estiveram unidos. Seu principal argumento era o contorno desses continentes, pois seus formatos praticamente se encaixavam, como, por exemplo, a África e a América do Sul, que possuem um formato bem semelhante. Esse formato semelhante foi uma das evidências aí da existência dessa deriva continental. Claro que quando o Wegener ele propôs essa teoria, ele foi chamado de maluco lá. Pô, como que o cara vai propor um absurdo desse? Como assim? Mas aconteceu. E assim, o assoalho submarino, o assoalho é o fundo do oceano, também possui rochas e outras evidências dessa ruptura ou dessa junção. Então, sem contar também as espécies animais e vegetais semelhantes nos dois continentes. Então essas são grandes evidências, são grandes provas de que houve no passado e vão haver no futuro. Não existiu só a Pangeia. Vocês já ouviram falar na Pangeia, que foi o supercontinente? A Pangeia não foi o primeiro nem foi o último supercontinente, isso é um fato. Haverão outros supercontinentes, assim como houveram antes de Pangeia outros ciclos de supercontinente, conforme a gente chama na geografia. Aqui também tem um quadradinho que vocês podem marcar, que fala o que é deriva continental, isso aí na página 43. O termo deriva foi usado por Wegener ao afirmar que os continentes flutuam sobre o magma. Eu já falei isso, né? Material pastoso do interior da Terra, cuja temperatura pode ultrapassar os 6.000 graus. Segundo essa teoria, os continentes estão à deriva, ou seja, boiando. Para Wegener, ao longo de muitos e muitos anos, a Pangeia se dividiu em duas partes, a Laurásia e a Gondwana. Então esse supercontinente ele começou a se fragmentar, se partindo em dois,
depois em 4, até atingir o formato atual. Aí aqui, a página 44 fala sobre as atividades vulcânicas. Existe chamado hotspot, que são os pontos quentes. Os hotspots são as áreas onde há maior incidência de atividade vulcânica no planeta. Beleza, galera? Então é bem comum. Por exemplo, o Japão ali está situado entre 3 placas tectônicas. O Japão, ele está muito suscetível a esse tipo de coisa. Então, acontece com uma certa normalidade tremores de terra no Japão. Mas a própria engenharia deles é muito preparada para isso. Não há nenhum tipo de problema quanto a isso. As 3 unidades de relevo são os maciços antigos. O relevo do Brasil ele é muito fundamentado em maciços antigos e bacias sedimentares. E tem os dobramentos modernos. As bacias sedimentares, elas são grandes responsáveis, por exemplo, pelos combustíveis fósseis, seja pelas bacias carboníferas ou pelos poços de petróleo, porque com a sedimentação ao longo dos anos, aquele material orgânico antigo foi se acumulando. E como vocês sabem, o petróleo ele deriva dessa matéria orgânica muito antiga. Então, nós temos os maciços antigos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Sendo que os dobramentos modernos é uma unidade de relevo que não ocorre aqui no Brasil. Porque o nosso país ele não está na borda de placas e não há nenhum encontro de placas dentro do nosso território. Então nós estamos entre maciços antigos e dobramentos modernos. E aí vocês podem colocar aí na página 47 e marcar também um quadrinho que fala sobre tectonismo, tá, galera? Aqui. Marca aí esse quadrinho aqui que fala sobre tectonismo. Qualquer movimento oriundo do interior do planeta provocado pela expansão do magma. Então, hoje nós vamos falar basicamente aí, nós falamos basicamente sobre os tipos de relevo, sobre as principais dinâmicas geológicas. Na próxima aula aí a gente vai falar sobre as paisagens climatobotânicas e depois um pouco também sobre rios, tá, galera? Então fica por aqui hoje a nossa aula, tá? Peço que vocês façam os exercícios e que tirem as principais dúvidas lá na plataforma. Valeu, galera, até a próxima.